Boa noite, graça e paz, amém? Pode se assentar, queridos, aleluia. Mais um culto, mais um domingo. Sabemos que Deus, Ele tem tratado conosco de uma forma muito especial, queridos. E eu tenho dito que a visão do reino, ela é diária, todos os dias, queridos. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa e todos os dias nós vivemos alguma coisa. Então, na medida que nós vamos entendendo o reino, nós vamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor projetou e preparou para nós. Amém? E nesta noite eu quero compartilhar algo com vocês. E é tão interessante que hoje eu conversava com uma pessoa e eu falava algumas coisas. Essa pessoa disse assim para mim: olha, todos meus familiares são cristãos. E durante um bom tempo eu fui na igreja. E agora eu estou distante, mas eu conheço. E aí nós começamos a falar, eu comecei a falar algumas coisas acerca do que foi a omissão da igreja durante anos, junto a nós. Ela não nos preparou para esses dias, não nos preparou para os próximos dias, e nós estamos aprendendo isso todos os dias. E é tão interessante que estamos vivendo fases de cura, e cada cura é um processo, queridos. Nós estamos vivendo diversas fases, e cada fase dessa é um propósito, é um processo de Deus da nossa vida. Viver uma vida de reino, de fato, é difícil, porque a primeira coisa que nós precisamos entender e estar disposto é a viver o reino. E era exatamente isso que o Senhor Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos. E eu quero compartilhar com vocês algo que nós falamos durante muito tempo, e eu não tinha observado essa parte, esse versículo, essa conversa entre alguns discípulos de Jesus com ele, alguns discípulos cobrando ele, acerca de uma posição, de um lugar. E aí ele começa então a nos esclarecer, e eu quero poder entender isso nessa noite, e entendendo, nós vamos viver, e eu quero compartilhar com vocês, e junto nós vamos aprender. Marcos capítulo 10, versículo 35, aleluia, glória a Deus. Queridos, entendam bem aquilo que nós temos falado, que nós temos ensinado desde o princípio. Durante muito tempo eu vivi isso na minha vida, eu vivi isso muito na minha vida. E eu disse que quando nós estamos na igreja e vivemos para a igreja, nós queremos um lugar. Nós precisamos nos estabelecer num lugar. Mas quando nós começamos a viver uma vida de reino e a entender o reino, nós não procuramos mais um lugar. Nós agora somos posicionados, existe uma posição. Quando nós erramos e quando nós não entendemos, é porque nós ainda não estamos posicionados. Amém? Então é posição, e isso daqui vai deixar bem claro isso, sobre o que nós falamos. Então, enquanto nós estamos vivendo aquilo que a igreja quer, sempre estávamos procurando algum lugar, para nós podermos entrar ali naquele lugar e ficar naquele lugar. Mas quando nós entendemos que é posicionamento, que é o lugar aonde o Senhor quer nos colocar, aonde Ele vai nos colocar, isso aqui deixa muito claro. E aproximaram-se dele Tiago e João, 2 discípulos, filhos de Zebedeu. Por que ele está dizendo filhos de Zebedeu? Porque geralmente, quando eles conheciam o filho, era por causa do pai. O pai sempre era a posição, o pai era sempre a identidade do filho. Então, quando eles estão falando de Tiago e João, eles não sabem quem é Tiago e João. Mas quando fala de Zebedeu, eles sabiam quem eles eram. Então eles não eram por aquilo que eles eram por aquilo que o pai deles era. Então havia uma construção primeiro, na vida deles havia a construção. Quem era o pai? Se eles soubessem quem era o pai, se eles conhecessem o pai, eles saberiam quem era o filho. A referência, isso, amém? Então veja bem que o Senhor está dizendo aqui, Tiago e João, agora ele está dando uma posição, ele está dando uma referência. Eles são filhos de quem? Porque o que era importante saber, de quem eles são filhos?
De onde eles estão vindo? Quem são eles? Então a referência era Zebedeu. E dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Veja bem, preste atenção. Eles chegam diante de Jesus e agora eles têm um questionamento, queridos. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com um questionamento. E eles vão chegar e vão dizer assim: Senhor, nós queremos que o Senhor faça exatamente aquilo que nós vamos te pedir. Presta atenção, nós estamos fazendo o que o Senhor quer, nós estamos andando com o Senhor, nós estamos caminhando com o Senhor já faz um bom tempo, e isso nos faz entender que nós temos direitos, e nós queremos agora exercer esse direito, nós queremos agora cobrar este direito. Queridos, durante anos, a igreja se omitiu a nos ensinar o que é verdadeiramente o reino. Ela sempre procurou simplificar as coisas, sempre procurou dizer assim: olha, nós estamos prontos aqui para segurar vocês. De que maneira? Vamos fazer uma campanha. Faça uma campanha, porque essa campanha vai fazer você permanecer na igreja. Quando na realidade eles deveriam ter nos ensinado: venha para o Senhor Jesus e permaneça nele, porque é através dele que nós vamos saber, porque ele é a nossa referência, ele é a nossa identidade, queridos. Nós precisamos entender isso nesses dias, porque muitos outros dias virão, e virão dias difíceis e amargos, e se nós não tivermos uma referência, nós não vamos saber nem aonde nós estamos, não vamos nem saber a nossa posição, aonde nós estamos posicionados. Queridos, é tempo de se posicionar, é tempo de saber quem nós somos, é tempo de saber aonde nós vamos, para onde nós estamos indo, porque o mundo tem sinalizado o final dos tempos, e não tem o que fazer, por mais que nós brigamos, por mais que nós queremos alguma coisa, por mais que nós vamos brigar pelos nossos direitos na terra, precisamos entender que a terra não é lugar de investimento, queridos. Não chegou o tempo de não mais. O Senhor Jesus sempre disse: tudo que você fizer, faça para o reino. Quer plantar, plante para o reino. Quer colher, colha para o reino. Quer guardar dinheiro ou quer prosperidade, invista no céu. O Senhor Jesus sempre estava apontando um caminho, dizendo: é chegado a hora. Invista no céu, aonde a traça e a ferrugem não come, queridos. Lá não tem isso. Então o fato é que todos os momentos nós estamos sendo aprisionados por coisas desta terra. Então veja bem que primeiro fato é estar disposto a viver o reino, mas o mundo insiste em nos prender nele, e a Bíblia diz: primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando que nós vamos de fato entender que primeiro são as coisas do reino? Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que tudo que nós fazemos no mundo só vai cooperar, não vai nos direcionar, vai cooperar para aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino, em prol de ser um homem de governo, em prol de ser uma mulher de governo, uma mulher do reino, uma mulher que entende as coisas, uma mulher que está ali para muitas vezes ser a auxiliadora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Como é que se edifica uma casa? Como é que uma mulher sábia edifica uma casa? A mulher sábia, quando ela edifica a casa, ela sabe aonde ela vai entrar, queridos, aonde ela vai se posicionar dentro da casa. Ela vai dar direção ao marido. O marido governa, mas quem vai dar a direção é a esposa. É ela que vai dizer: olha, esse caminho aqui não é muito bom. E isso nós precisamos entender, e é interessante isso, queridos, que o Senhor tem nos dado esta revelação, o Senhor tem nos dado esse entendimento. Se alguma coisa está doendo muito, não se preocupe.
Se você está vivendo um momento de muita dificuldade, muitas dores, aonde você sente que a tua alma, a tua carne está sentindo dores, fique tranquilo, porque alguma coisa está nascendo. Porque dores só é lançada em nós quando Deus vai gerar alguma coisa em nós. Nós não sentimos dores à toa. Entenda isso. Nos dias mais difíceis, nos dias em que eu mais Deus intensifica em minha vida algumas coisas. Aquele dia em que você está sentindo muitas dores na alma, não é uma dor da carne, não é uma dor de cabeça que você vai lá e toma um comprimido e de repente a dor de cabeça some. Mas é algo que é gerado em um lugar aonde nós não temos acesso, queridos. Existem dores na nossa alma, no nosso espírito, que nós não temos acesso. O único acesso é através de Deus, queridos. É através do Senhor. E o fato é que hoje nós estamos buscando muito lá fora o que na verdade está dentro de nós. Entenda isso. O que você está buscando no mundo é algo que está dentro de você. É algo que está aqui dentro. Porque quem vai me dar direção não é as coisas que estão acontecendo na terra, não é as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. E quanto mais eu entendo isso, mais distante eu fico. E eu começo então a buscar aquilo que o Senhor tem. Pai, olha, estou aqui, o que o Senhor quer de mim. Talvez, Senhor, essa dor está sendo gerada porque eu não estou entendendo, mas faça-me entender, porque a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo, eu passo a desfrutar. O problema é que muitas vezes nós queremos desfrutar de algo que nós nem entendemos ainda. E você vai ver, nós vamos dar sequência a esses versículos aí. Veja bem o papo deles. Olha o papo da igreja com o Senhor. Aqui está nítido, a igreja se referindo ao Senhor, a igreja dizendo o que ela quer do Senhor, a igreja querendo uma posição que ainda não é dela. Esses dois homens representam a igreja, representam o cristianismo na terra. Homens que estão brigando por um lugar que eles nem conquistaram ainda. Durante anos eu fiz isso, queridos, durante anos eu quis estar num lugar que eu ainda não estava pronto. E eu preciso entender isso, por quê? Porque nós vivemos, queridos, muitas vezes achamos, já disse isso, existem momentos que nós achamos que já estamos curados, e de repente basta acontecer alguma coisa, nós entendemos que ainda tem algumas coisas escondidas, que ainda fere, que ainda mexe com a nossa alma, que ainda mexe com o nosso espírito, porque nós fomos feridos lá no passado, ainda que perdoamos, ainda que entendemos, mas agora é diferente, porque a partir do momento que perdoamos e entendemos, agora as feridas virão, os momentos virão, mas nós temos recursos para vencer isso. A semente antes de germinar, queridos, uma semente, antes que quando nós olhamos para uma semente, na nossa mão ela é uma semente, mas ela uma vez plantada, ela deixa de ser uma semente, para ser uma árvore, queridos. Quando nós olhamos para a semente, nós não conseguimos imaginar o tamanho daquela árvore. Aquela árvore só vai crescer dependendo aonde ela está plantada. Aonde ela for plantada, é que ela vai gerar todo o recurso que ela tem, aonde ela foi plantada, é que vai dizer quem ela vai ser depois. Mas veja bem, entenda uma coisa tão simples. Talvez isso esteja acontecendo com você. Uma semente, antes de germinar, ela precisa ser rasgada. Primeiro ela se abre, primeiro ela se rasga. Quando ela é rasgada, aí começa a sair aquilo que está dentro dela. Na verdade, a árvore, o fruto, é algo que já está dentro da semente. Só que enquanto há semente, você não vê, ninguém sabe. Ninguém sabe o que ela é capaz de gerar. Só quando está pronto.
Nós só vamos entender o que Deus verdadeiramente tem para nós quando nós chegarmos a estar pronto. Enquanto nós estamos sendo rasgados, a única coisa que nós vamos sentir é a dor. A única coisa que vamos sentir é a dor. Mas esta dor, ela não pode ser em vão. Não adianta uma semente se rasgar e de repente ela morrer. Porque se ela morrer, morre tudo que ela tinha dentro dela. Nós falamos essa semana aí sobre Pedro, quando o Senhor diz: Pedro, se você morre agora, tudo que eu falei ao seu respeito, morre com você. Por isso nós não morremos antes da hora, queridos. Por isso não tem como nós trocarmos a senha com alguém. O que nós podemos é adiar. Porque na medida que vai chegando a nossa senha, sem que nós saibamos que o Senhor vai nos chamar, nós podemos dizer: Senhor, aquilo que eu estou fazendo vai determinando o meu tempo de vida na terra. Sabe quanto tempo você tem na terra? O quanto você obedecer. Porque a palavra do Senhor diz que obedecer pai e mãe prolonga os nossos dias. Se nós vamos viver bastante tempo na terra, é porque nós estamos obedecendo os nossos pais e a nossa mãe. Os pais, né? O pai e a mãe. Por que os jovens têm morrido cada vez mais cedo? Porque perderam a obediência e o respeito aos pais. Só hoje, eu estava falando com a minha esposa, só hoje eu vi eu tenho alguns lugares de notícia. Só hoje eu vi, agora na parte da tarde, do almoço até a tarde, pelo menos 6 ou 7 jovens morreram, perderam a sua vida. Tudo na faixa de 20 a 25 anos. Uma porque entrou numa confusão, levou um tiro. Outra porque o marido foi lá e matou. Outro porque bateu um acidente e morreu 2. Outro porque perdeu o controle e morreu. Outro porque bateu de frente com um carro e morreu. Aí você fala: que tragédia. É tragédia? É. Mas a maior tragédia que está acontecendo no mundo, e ele está caminhando para isso, é colocar os filhos contra os pais. A maior tragédia que está acontecendo são filhos crescendo sem obediência e sem respeito aos pais. Quanto menos eles obedecem aos seus pais e eles respeitam os seus pais, eles estão acabando, eles estão encurtando a vida deles e não sabem. E isso não é minha palavra, isso é a palavra de Deus. Então, enquanto nós não sabemos, Senhor, amados, veja bem, como é que você vence grandes ondas? Quem já foi na praia aqui? Quem já esteve no mar? Quem já viu aquelas grandes ondas? Como é que você vence uma grande onda? Mergulhando. Quer viver grandes coisas no Senhor, quer vencer grandes coisas, então comece a mergulhar. Você só vai vencer as coisas que estão em cima de você quando você mergulhar. Você atravessa ela. Amém? No reino não tem lugar, ele tem um espaço. Você acha o seu espaço. Se nós estamos sendo derrotados dentro da igreja, é porque nós ainda estamos na igreja. Mas quando nós entendemos que estamos dentro do reino, nós não brigamos por um lugar. Nós encontramos o nosso espaço. E na medida que você encontra o seu espaço dentro do reino de Deus, você cresce dentro dele. Você vai crescendo, você vai gerando coisas. E não é só sobre ministérios, queridos. Quando eu estou encontrando o meu espaço e dizendo: Senhor, mostra-me qual é o meu espaço. Em cima do meu espaço eu posso plantar e eu posso colher. Em cima do meu espaço é uma terra aonde mana leite e mel. Então não é só sobre prosperidade financeira, queridos. Prosperidade não é só referência a dinheiro e a conquista. O que é ter prosperidade? Hoje eu falei para esse jovem, eu falei assim: você sabe qual é a maior prova de prosperidade? Sabe qual é?
Deus revelou isso para mim conversando com Ele. A maior prova de prosperidade não é o quanto de dinheiro e o quanto de propriedade eu tenho. Não é o quanto de recurso eu tenho. Uau, dorme com essa. É o quanto de paz você tem. Porque a maior prosperidade que nós podemos ter é paz, querido. Porque se nós temos paz, nós temos todas as outras coisas. Nada nos afeta, nada nos atinge. Sabe por que o mundo está caótico? Sabe por que o mundo está miserável? Porque ele está faltando paz. Ele não sabe o que é prosperidade. Por isso homens roubam, por isso homens querem grandes quantidades de dinheiro, eles querem governar, eles querem ter tudo na mão. Sabe por quê? Porque eles estão no fundo, eles estão buscando um momento de paz que eles não têm. Mas a minha maior prosperidade é a paz, porque se eu tiver paz, eu prospero. É exatamente isso. A prosperidade é a paz que eu encontro em Deus. É a paz que eu produzo dentro da minha vida, dentro da minha casa. É isso. Vamos lá. No versículo 36. Eles estavam pedindo. E eles lhe disse: que quereis que eu vos faça? Aqui eles estão pedindo. Ele falou assim: Senhor, eu vou pedir algo para o Senhor e eu quero que o Senhor faça. Então agora Jesus já sabia da intenção deles. Muitas vezes o Senhor espera a gente falar aquilo que nós já temos a intenção, e Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe qual é a intenção daquilo que nós vamos pedir para Ele. Por isso eu falei esses dias, queridos, faça uma oração inteligente. Sabe por que a oração inteligente? Diz para o Senhor aonde você vai, o que você vai fazer e como você vai chegar lá, e se você chegar lá, o que você vai fazer. Porque na verdade você não está falando para Deus o que você quer. Você está falando para você o que você precisa fazer. E essa é a diferença, que muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que nós nem queremos fazer. Então eu preciso aprender a falar com o meu Senhor. Eu preciso aprender a falar com o Pai. Por isso eu disse esses dias: papai, senta aqui, porque agora eu preciso te falar. Como filho e como pai, o Senhor me ouve. Porque como filho não é um filho mimado que só quer, mas um filho que agora sabe quem é o seu pai. Um filho que conhece o coração do seu pai. Um filho que conhece o sentimento do seu pai. Um filho que sabe como agradar ao seu pai. Porque se o filho souber agradar o pai, ele terá um pai feliz. E se o pai estiver feliz, pede tudo o que quiseres e eu te concedo. Não é assim? Quando o filho alegra o coração de um pai, ele pede. É lógico que tem coisas que nós não vamos dar, mas a maioria das coisas nós damos, porque o coração está feliz. Então aqui Jesus pergunta para ele: o que queres que eu vos faça? Como se ele não soubesse a intenção. Às vezes Jesus pergunta para nós como se ele não soubesse a nossa intenção, e ele sabe. O problema é que essa pergunta que ele está fazendo não é porque ele não sabe. Quem não sabe são os dois que estão perguntando, e ele precisa dar uma resposta. Agora veja no versículo seguinte: e eles lhes disseram: conceda-nos que na tua glória, nos assentemos, um à direita e outro à esquerda. O que a igreja está pedindo? Senhor, nos dá um lugar. Nós queremos um lugar, Senhor, e é na tua glória, onde o Senhor estiver, nós queremos estar. Por quê? Porque se nós estivermos à frente, aí na frente, todo mundo vai nos ver. A igreja sempre querendo se mover em algo que vai apresentar a igreja, que eles vão aparecer. Queridos, nós cantamos, e muita gente canta, e eu não sei se nós ainda cantamos, mas durante muito tempo, eu talvez tenha cantado errado, talvez você tenha cantado, e a igreja tenha cantado errado. Que eu diminua e que ele cresça. Aonde que nós diminuímos no Senhor, queridos? Deus, para ser grande, eu não preciso estar diminuído, queridos.
Eu só preciso entender quem eu sou nele. Porque se eu souber quem eu sou nele, jamais eu vou querer a glória dele, jamais eu vou querer estar aparecendo mais do que ele. Eu não sei qual foi a intenção do autor quando estava cantando. Acredito eu que isso era um momento de intimidade dele com Deus. Acredito que ele estava vivendo um momento, talvez até dele mesmo se achando o super do super. Então ele disse assim: Senhor, eu preciso dizer para o Senhor, eu entendi. Eu preciso ser menor do que o Senhor, eu não posso continuar nesta posição. Talvez seja essa a intenção do autor, eu não sei, eu nunca conversei com ele. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar, eu vou perguntar. Fala, aquele dia que você falou aquilo, que você fez aquela canção, era um momento de intimidade sua. Só que tem muitas vezes as pessoas querem usar a sua intimidade para viver a vida deles e não dá certo. Porque eles estão cantando e falando exatamente algo que eles ainda não entendem. Por isso nós não podemos expor as nossas intimidades. Um dia eu estava no monte e eu vi um rapaz se rasgando, orando, pedindo, falando para Deus um monte de coisa. E, sabe aquela coisa que ele grita, não precisa nem de caixa de som, ele estava gritando tanto, orando tanto, que qualquer lugar que você estivesse no monte, você ouvia a oração dele. E o Espírito falou, vai lá e fala com ele. E eu cheguei nele e falei, meu irmão, não te conheço, não sei quem você é, não sei nem se a gente vai se encontrar algumas outras vezes, mas eu só quero te dizer algo que Deus me disse. Aquilo que o Senhor está te dando aqui, não dá para as pessoas lá fora, porque você está vindo aqui se rasgar diante do Senhor e levando revelação para as igrejas. Aquilo que o Senhor revelar para você, fica com você. E se alguém lá quiser, eles que entrem aqui para pedir para Deus também. Porque está muito cômodo para eles. Você vem aqui, se rasga diante do Senhor e depois vai levar o que Deus te deu. Só libera para eles aquilo que Deus pedir. Nunca fale mais do que isso. Durante anos, queridos, Deus me trouxe revelações. E eu não sabia lidar com isso. Então eu queria falar para os 4 ventos. Sabe o que eu consegui com isso? Que as pessoas me interpretassem mal, que as pessoas achavam que eu sabia tudo, que eu era o bom, que eu era o cara, que Deus só usava a mim. Então hoje, quando Deus me revela algumas coisas, eu fico quieto. Primeiro eu vou saborear, depois que eu saborear, então aí eu reparto aquilo que tem comigo. Amém? Próximo. Vai vendo que, olha, é tão interessante o que eles estão falando, e é tão nítido, queridos, que você vê a revelação entre igreja e reino. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Olha só, agora começa o entendimento. Veja que você chega para o Senhor cheio de propósitos. Nós chegamos para o Senhor cheio de coisas, cheio de, opa, eu estou fazendo, então eu sou merecedor, eu faço, então eu tenho direito. Aí, como se o Senhor não soubesse a intenção. Aí agora ele fala assim, peraí, deixa eu esclarecer para você, deixa eu colocar você num ambiente agora, diferente daquilo que você está vivendo. E aí o Senhor diz assim, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Opa, como que eles não sabem o que eles estão pedindo se eles estavam trabalhando para aquilo? Isso se chama frustração. Muitas vezes nós fomos frustrados dentro da igreja, porque queríamos muito da igreja, e quando o Senhor nos confrontava, nós não sabíamos como lidar com isso, e aí nós sentimos o quê? Ferido. Muitas pessoas foram feridas na igreja, de tais uma sou eu, mas não era porque a igreja estava me ferindo, era porque eu não entendia o que era ser igreja. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Vai no próximo. E eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhe, então em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Veja bem, olha aqui Jesus dando para eles uma referência. Queridos, o que o Senhor quer nos dar é uma referência. É um ponto, é aonde nós vamos entender, aonde nós vamos nos localizar.
Eles estão perdidos, querendo apenas um lugar, e o Senhor está dizendo: espera aí que eu vou posicionar vocês. Posição é diferente de lugar. Posicionamento é diferente de querer estabelecer um lugar. Porque lugar você pode estar aqui hoje, pode estar ali amanhã, mas posicionamento é você aonde você tem que realmente estar. E Jesus está dizendo para eles: olha, vocês podem beber o cálice que eu bebo, e podem ser batizados no meu batismo. Aí a igreja, como sempre: eu sei, é isso que eu vivo, eu posso sim. Por que eles estão dizendo que eles podiam? Porque eles sempre vão estar dispostos a dizer sim para aquele lugar que eles querem. Quantas vezes nós não dissemos sim, Senhor, quando nós nem estávamos preparados para estar naquele lugar? Quantas vezes alguém quis nos levar a um lugar que nós nem estávamos prontos, queridos? Nós não podemos estar em um lugar onde aquele lugar ainda não está pronto. Ou melhor, não é um lugar, porque todo lugar que Deus tem para mim e para você já está pronto. É nós estarmos prontos para aquele lugar. Eu tenho visto muitos pastores arrebentados, caídos, e muitos que hoje já estão em bebidas, em prostituição, perdidos. Por quê? Porque eles não eram para ser pastor? Era. A única diferença é que eles entraram num lugar, num ambiente que eles ainda não estavam prontos. E aí o que acontece? Quando você entra num lugar que você não conhece, você corre risco de vida. Quando você anda num lugar que você ainda não tem conhecimento, você só vai sofrer e apanhar. E talvez o que você vai sofrer e apanhar, talvez você não suporte. Não suporte. Eu já disse isso uma vez, eu não me lembro aonde, mas eu disse: queridos, qual é a diferença entre ser um irmão da igreja, sentado no banco, e ser um pastor? Qual é a diferença diante do Senhor? A diferença é que se você pecar, você peca apenas simplesmente como um irmão. Mas que se eu pecar, eu peco como um pastor. E pecar como um pastor é mais pesado do que pecar como um irmão. E todos nós estamos propícios a isso. Então o risco aqui em cima é maior do que o risco aí embaixo. Então muitas vezes é melhor estar aí embaixo do que estar aqui em cima. Porque talvez você peque, você está sozinho e não vai ter que dar satisfação a ninguém. Mas quando você peca como um pastor, tem muitas pessoas te rodeando e você vai ter que dar satisfação por elas, para muitas pessoas. Então eles estão dizendo, agora o versículo 40, olha só que resposta Jesus dá, queridos, preste atenção, olha que coisa poderosíssima está dentro desse versículo. Você veja bem que é uma conversa, o Senhor está conversando, mas olha bem para isso aqui. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-los, mas isto é para aquele a quem está reservado. A conversa anterior, Jesus disse assim: olha, primeiro vocês precisam fazer o que eu faço, primeiro vocês precisam andar da maneira que eu ando, primeiro vocês precisam entender o que eu entendo, vocês estão comigo. E eles disseram: sim, Senhor. Ah, beleza, perfeito, estão caminhando comigo, vocês estão entendendo, é para lá, é para o reino, vamos embora, vamos. Mas agora a posição não compete a mim. Posicionamento, queridos, não sou eu que dou. Ele está deixando bem claro, quem posiciona é Deus. Aqui ele está dizendo, quem vai colocar vocês em algum lugar, não sou eu. Vocês apenas façam o que eu faço. Apenas aprende de mim. Aprenda a viver, a andar. Agora, quem vai colocar vocês no posicionamento aonde vocês precisam estar é Deus. Mas como isso é dado? Mediante aquilo que você está sendo, aquilo que você está fazendo. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João. Queridos, eles queriam um lugar, agora eles arrumam uma confusão dentro da igreja, está todo mundo revoltado com eles. Virou-se a igreja contra eles, está aí armado a maior confusão dentro da igreja. Por isso que se arruma confusão dentro da igreja. Pessoas querendo estar onde não é para estar. Pessoas querendo um lugar para se mostrar, para ser mais do que os outros. Isso só aumenta a indignação da igreja, dos irmãos. Vocês entendem por que há tanta confusão dentro da igreja? Se cada um fizesse a sua parte, se cada um estivesse no seu lugar, se cada um estivesse posicionado dentro do reino, entendendo a sua posição, não haveria confusão. Todo mundo frutificava. Porque o espaço é o mesmo, queridos. O reino, ele é determinado um espaço. E toda a terra é a única. A terra é uma só. O que divide é espaço. Agora, cada um respeita o seu espaço. Eu não entro no seu espaço, você não entra no meu. Eu prospero no meu, você prospera no seu. Ah, mas por que você está prosperando mais do que eu? Aí já não é mais problema de terra. Porque a terra é a mesma, ela é fértil para mim e para você. A diferença é que talvez o que eu estou plantando e o que eu estou fazendo é mais do que você. Esses dias eu conversando com alguém, eu não me lembro, sempre estou conversando com alguém, na medida que eu vou conversando, Deus vai se revelando, mas é aquelas coisas que saem rapidamente. E eu disse assim para essa pessoa, e ela falou, mas a gente não prospera, acontece e tal, e aí foi falando, eu falei, entendi, é que a semente está na tua mão, você não quer jogar na terra, então como é que ela vai prosperar, como é que vai nascer, se você não semear? Não adianta você ficar com a semente na mão, não adianta você querer guardar a semente, achando que a semente vai acontecer alguma coisa. Semente na mão não cresce, queridos, joga ela, libera ela, e na medida que você libera, ela prospera, ela cresce e dá fruto. Existem muitas sementes que estão na nossa mão e nós queremos colher o fruto que a semente nem foi lançada. Lance primeiro. A sua terra é fértil, o lugar que você está é fértil. O Senhor disse isso para nós, são promessas de Deus. Deus disse que essa terra era fértil, e tudo que você lançar nessa terra, ela prosperará. Eu já disse, eu não acredito numa igreja que só um prospera, só um vive uma vida boa, só um tem poder para poder viver grandes coisas e o outro não. Como isso? Isso não é reino, isso é império. Uma igreja onde somente o pastor prospera, uma igreja onde somente o pastor tem uma casa, um carro, todo mundo e os irmãozinhos, muitas vezes andando de a pé na chuva. Pastor, mas é porque talvez o irmãozinho não tenha a fé do pastor, porque talvez o irmãozinho ele é humilde, ele tem que viver, agora o pastor não tem. Queridos, eu oro todos os dias ao Senhor dizendo, Pai, eu peço que o Senhor prospere na minha vida sim, mas eu preciso que o Senhor prospere mais na vida deles. Sabe por que eu faço essa oração? Porque se só eu prosperar, só eu vou investir, queridos. E se só eu investir, só eu serei próspero. Só eu terei as coisas. E eu não quero ter coisas para vocês ficarem vendo o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Mas eu quero que vocês olhem para vocês aquilo que vocês estão conquistando. Mas como é que vocês vão conquistar? Semeando como eu semeio, plantando como eu planto, colhendo como eu colho. Jesus, ele estava deixando bem claro isso, ele estava dizendo, queridos, vocês querem uma coisa, beleza, eu sei que vocês querem, porque ninguém trabalha de graça e ninguém trabalha para não ser reconhecido, queridos. Todo o nosso trabalho nós esperamos reconhecimento, isso é natureza nossa. Então não adianta você falar, eu vou trabalhar, mas não precisa ninguém me reconhecer. Mentira. Pode ser que nós não tenhamos esta vaidade de querer isso. Alguns se aflorem um pouco mais, mas todos nós queremos, e é tão bom você poder ouvir isso. Eu disse aqui na quinta-feira, que foi um dia maravilhoso para mim, foi um final, foi um mês sensacional. Falei para vocês que eu fiquei no segundo lugar por questão de R$70.
falei, se eu soubesse eu tinha dado R$70. Eu tinha comprado R$70 para mim, para chegar em primeiro lugar. Mas sabe o que o segundo lugar me rendeu? Na quinta-feira eu falei, na sexta-feira de manhã, a gerente da empresa ligou para mim e rasgou um monte de elogios. Ela falou assim, eu quero dar os parabéns pelo seu aniversário, mas muito mais pelos seus resultados. Porque sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que foi interessante? Sabe por que eu, em segundo lugar, fui muito mais visto do que o primeiro? Porque o cara que está em primeiro sempre está em primeiro. Mas o cara que encostou no primeiro, opa, esse cara não é qualquer um. O cara conseguiu chegar, encostar no cara. Aí o que eu faço? Abre o seu olho que na próxima eu furo ele. Eu te passo. Amém, queridos? Mas o que é isso? Eu trabalhei mais do que eu trabalho todos os meses? Não, trabalhei a mesma coisa. Mas esse mês eu fui muito mais abençoado do que nos outros. Porque no meio do mês eu fiz uma oração. Porque no meio do mês eu chamei, papai, senta aqui que agora eu quero falar como filho. Vem aqui, presta atenção. Existem algumas coisas que estão acontecendo. Muitas delas são falhas minhas. Eu reconheço, preciso melhorar, vou melhorar e vou mudar. Mas Senhor, não adianta só eu reconhecer, porque eu posso reconhecer e dizer, e rasgar como muitos rasgam. Oh, miserável homem que sou, oh homem. Que é isso? Miserável. Que é isso, miserável? Eu posso reconhecer que eu sou miserável, filho, mas se eu não mudar, eu vou continuar sendo miserável. Já que você reconheceu que é miserável, então muda, miserável. Muda antes que eu te dou-lhe um chapuletada. Então não adianta, Senhor, dizer para ele, querer se humilhar. Queridos, eu chamo isso de uma falsa humildade. Sabe aquela cara, ai, coitadinho de mim, Senhor, ai, pobre de mim. Então já sabe que você é, filho. Muda isso. Deus não se comove, queridos, entenda. Deus não se comove com a minha dor, querido. Ele usa a minha dor para mim crescer, não é para mim ficar menor, é para mim ficar maior. Chorar por chorar, Davi já chorou uma noite inteira. Levantou quando já não tinha mais nem fôlego para chorar. E aí ele faz uma perguntinha para o papai, ele chega assim, e aí Deus, o que eu faço? O senhor viu, eu chorei a noite inteira, não tenho mais nem fôlego de vida. Não estou conseguindo mais nem respirar de tanto que eu chorei. O que eu faço? Vou atrás dos amalequitas, pego a minha família de volta, ou eu fico aqui, tipo aquela perguntinha descabível que a gente faz para Deus, querendo dizer assim, Deus, o que eu faço? Aí a gente já fica escutando, querendo escutar aquela resposta, fala comigo Deus, fala comigo, Deus está falando para você a noite inteira, e você não ouviu, porque você estava chorando, querendo, mas sabe por que não ouviu? Porque a gente quer ouvir aquela famosa resposta, não filho, continua onde você está, deixa que eu vou lá fazer por você, trago todo mundo, e te abençoo, é isso? Levanta, preste atenção que todas as vezes que homens estavam derrotados, a primeira coisa que o Senhor disse, se posiciona, levanta, porque homem caído não vence. Ele falou isso com Davi, falou isso com Josué. Josué, quando perdeu a guerra lá na cidade de Ai, o que ele fez? Diz a palavra que ele se rasgou e jogou no chão. Deus falou, coloque-se de pé, para parar de palhaçada. Muitas vezes a gente quer fazer palhaçada diante de Deus. Eu sou pobre, miserável, Deus, eu não consigo. Eu não aguento mais. Deus está falando, primeiro você se coloca de pé, porque eu não falo com ninguém caído. Deus não fala com ninguém caído. Se está caído, se põe de pé.
Você pôs-se de pé, aí o Senhor vai falar. E o Senhor diz: vai, porque o serviço você faz. Eu não estou aqui para fazer o seu serviço, eu estou aqui para te abençoar. Então vai que eu vou ser contigo. Não é isso que o Senhor fala? O Senhor nunca disse: deixa que eu vou fazer. Fica aí sentado no seu canto. Vai. Qual é a posição de Deus? É fazer alguma coisa para nós, queridos? Não. A posição de Deus é nos abençoar. Eis que estarei convosco todos os dias. Opa, peraí, o Senhor disse o quê? O que ele disse? O que ele disse, sogra? O Senhor disse: eis que estarei contigo todos os dias. Todos os dias é todos os dias. Eu não chamei ela porque ela estava dormindo, não estava dormindo não. Eu chamei ela só mesmo. Porque de repente você chama a pessoa, ela fala assim, ela não estava dormindo, tá? Era só para saber se ela estava prestando atenção na mensagem. Amém? Então o Senhor está dizendo que vai nos abençoar todos os dias. Ele falou alguns dias? Ele falou na segunda e não na terça? Ele falou no sábado? Ele falou no domingo? Não, ele falou todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Uai, mas se Deus está comigo todo dia, por que eu tenho luta? Por que eu tenho problemas? Oh, Deus não está comigo? Aí ele disse outra coisa, porque você precisa entender. Muitas vezes a gente só se agarra a uma coisa. Aí ele disse, todas as coisas, ele disse de novo, estarei todos os dias, não é? Aí ele diz todas as coisas. O que ele diz todas as coisas? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Resumindo, você precisa amar a Deus todos os dias, porque todos os dias Ele está com você. E aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, fique na boa. Fique na paz. Tudo isso está cooperando. Até o que é ruim está cooperando. Quem está em Deus, até o ruim coopera, queridos. Até o que é ruim está cooperando. Para quê? O que as coisas boas e as coisas ruins, elas servem para quê? Para cooperar comigo, para que eu entenda, a amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Não é amar a Deus só por algumas coisas. Não é amar a Deus só porque está dando tudo certo. Não é amar a Deus porque Ele me deu algo que eu queria. Não é amar a Deus porque um sonho se concretizou. Eu tenho que amar a Deus até por aquele sonho que ainda não aconteceu. Eu tenho que amar a Deus por aquelas coisas que ainda não se realizaram. E aí o Senhor está posicionando eles. Aí o que eles aconteceram? O que eles arrumaram? Confusão dentro da igreja. Todas as vezes que nós queremos algo que não nos pertence, querer estar num lugar que não é nosso, nós vamos arrumar o quê? Confusão. Está vendo aí a confusão? Está vendo onde que nós vamos arrumar a confusão? Porque as pessoas que até então nós achávamos que estávamos ao nosso favor, passam a ficar contra. Até as pessoas que estavam do lado deles, que chamava de irmão, que comia todo dia junto, que andava junto, que saía para comer pizza junto, agora se virou contra ele. Agora ficou ruim, agora deu ruim para os dois. Além de não conseguir um sentar direito e o outro à esquerda, e agora tem uma igreja inteira contra eles. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender. Estas coisas que vai nos definindo como reino. Deu para entender, queridos? Qual é a dinâmica de se tornar um reino? De se tornar um reino é viver dentro de um reino. Não é dentro de limitações, não é dentro de um império, não é construir coisas que vai ser favorável para mim. Eles ali estavam querendo coisas que só serviam para os dois. Eles não pensaram nos outros. E pelo fato de ele não pensar nos outros, o que aconteceu? Os outros se levantaram contra eles. Então, reino, como nós já ministramos há muito tempo atrás e ensinamos o que é reino. Reino é aquele que é capaz de largar tudo por um. E não largar um por tudo. Não é eu largar
um irmão para trás por causa de tudo que eu quero, mas é largar tudo que está acontecendo. É a passagem do Gadareno. Jesus estava vivendo o melhor período da vida dele. Ele estava ali, acho que em Cafarnaum, se eu não me engano. Se o pastor João tivesse que ele ia dizer, nosso professor. Mas eu acredito que eu acho que é Cafarnaum. Jesus estava lá. E ele estava tendo o maior momento de cura, de sinais e maravilhas. Ele estava explodindo. Bum! O ministério dele estava explodindo. Os discípulos todos felizes. Por quê? Porque estava lá, era um tal de pega um, pega outro e faz. E todo mundo feliz porque está fazendo. Agora, o Senhor Jesus chega para eles e diz assim, vamos passar para outra margem. Como assim? Pastor, o senhor pirou. A gente esperou durante tanto tempo para isso acontecer. Agora que está acontecendo, o senhor está falando, larga tudo, vamos embora. Ali Jesus deixa bem claro, queridos, que não é tudo que você está fazendo e tudo que está dando certo, não é sobre isso. O seu ministério está explodindo, você está sendo reconhecido pelas pessoas, você está ministrando, você está cantando bem, você está tocando bem, as pessoas estão te ovacionando, glória a Deus, aleluia. É muito bom isso, mas não é sobre isso. O Senhor está dizendo, larga tudo isso, porque tem alguém lá do outro lado, precisando de você. Então o seu ministério não é maior do que outra pessoa necessitada. Jesus larga tudo, atravessa, chega do outro lado. E eu acho que os discípulos ficaram mais pirados ainda. Falaram, poxa, nós largamos tudo lá. Jesus estava todo mundo dizendo, viva, aplaudindo. E só veio atrás desse miserável endemoniado aqui. Todo mundo está querendo matar ele, não consegue. Nem as próprias correntes conseguem segurar esse homem. A casa desse homem é dentro do cemitério. Como que o senhor vai vir atrás de um homem que está morando no cemitério? Você está louco. Lá todo mundo estava recebendo a gente, lá todo mundo estava dando comida, lá todo mundo estava deixando a gente dormir nos melhores lugares. O Senhor larga o melhor da vida, o melhor do momento. Jesus, acho que o Senhor pirou, o Senhor está pirado, não pode isso, não dá para entender isso. Vamos largar tudo isso. Agora que nós conseguimos. Reino é isso, queridos. Nada é sobre nós. Nada é do que nós temos ou que nós fazemos. Quando eu entendo que é reino, eu entendo todos os dias que tudo que eu tenho, eu nada tenho. Que tudo que eu sou, nada eu sou. Se eu sou alguma coisa, é porque o eu sou me colocou ali. Se eu tenho alguma coisa, é porque o eu sou me deu. E se ele me deu, não é meu. Aquilo que alguém me dá não me pertence. O que me pertence é aquilo que eu trabalhei para aquilo. E tem muitas coisas que eu nem trabalhei para ter. Algumas eu trabalhei, outras não. Até no meu próprio ministério. Algumas coisas dentro do meu ministério eu posso dizer que é meu, porque eu trabalhei por aquilo. Por isso que existem muitos homens trabalhando para o ministério dar certo. E eles sempre vão estar trabalhando. Mas na medida que eles trabalham, eles cobram. Na medida que eles fazem, eles jogam na cara. Mas aquele que não tem nada, que não possui nada, não tem o porquê brigar, não tem o porquê dizer. Não tem o porquê eu chegar aqui e dizer, olha, isso aqui é meu, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, igreja, nós fizemos, sabe por quê que a igreja sempre está pedindo? Sabe por quê que a igreja é pedinte? Porque a igreja sempre está endividada, sempre estão sendo endividada. Pastores endividam a igreja, não pergunta para a igreja, não pede opinião para a igreja, se endivida e depois vem querer que a igreja paga. Desculpa, é que eu excedi mesmo. Tem hora que eu fico bravo com essas coisas. E aí vem chamar isso de reino, queridos. Vem falar que reino é isso? Não, reino é quando você larga tudo. Não importa quando
atrás de um homem, cura aquele homem. E sabe o que é interessante? É que no final, quando ele está indo embora, o homem corre atrás dele. E o homem diz, deixa eu ir embora com você. Eu quero ir embora dessa cidade. Jesus disse, não. Mas Jesus, você veio aqui, você me curou, eu estou livre, hoje eu sou uma pessoa, hoje eu entendi, você me libertou, eu preciso ir com você. Ele disse, não. Eu larguei tudo que eu larguei para trazer um avivamento aqui, mas o avivamento dessa cidade não vai vir por mim, vai vir por você. É você que vai ganhar essa cidade, porque essa cidade não acredita em você. Então faz eles acreditarem em você, que você realmente está curado. Entenda, quem traz o avivamento é quem está curado. Quem traz o avivamento é quem está liberto. Aquele homem ganhou a cidade inteira. Sabe como? Mas como eu vou fazer isso? Só fala para eles o que eu fiz na sua vida. Quer ganhar pessoas? Só fala o que Jesus está fazendo na tua vida. Quem você era e quem você é hoje. No que você se tornou hoje. Deixa as pessoas verem em você. Deixa as pessoas verem o que Jesus é. Não para você, mas o que Jesus é para eles. Mas dentro de você eles vão ver isso. Aí eles vão entender, opa, peraí, esse homem era assim, mas olha, agora eu entendo que Jesus existe. Tem muita gente que olha para mim e diz assim, Jesus verdadeiramente existe. Até um tempo atrás eles falavam assim, Jesus vai voltar logo. Mas muitos hoje estão dizendo assim, verdadeiramente Jesus existe. Porque se Jesus transformou a vida desse cidadão aí, imagina a mim. O duro é isso, que ainda tem gente que se acha melhor que a gente. Ele acha que é só a gente que precisa, eles não precisam. Mas glória a Deus por eles entenderem isso. Que Jesus fez algo na nossa vida. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Amor, de fato é realmente bom, tem bastante água, não está faltando água, mas cada vez que eu tomo é um jato d'água que eu levo na boca. Eu não sei mais o que fazer. Vou ter que colocar um bebedouro aqui. Copo do leite. Isso é idolatria, irmão. Amém? Feche os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, glorifiquem a Deus. Antes de eu orar, eu quero que vocês orem por mim, pela minha esposa. Porque nessa próxima semana nós não vamos estar aqui. Já deixamos, está tudo certinho. Já tem quem vai pregar.